Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Falco Responde, esse quadro aqui do meu canal, onde eu respondo as dúvidas do pessoal da nossa comunidade. Se você tiver alguma dúvida que você gostaria que eu respondesse nesse quadro, toda quarta-feira, através do nosso Instagram, Terapia Cognitiva Online, eu faço uma postagem lá no Stories, mandando um quadrinho, de perguntas e respostas, onde você pode mandar a sua dúvida nesse quadrinho, depois eu colho e respondo nesse quadro. Ao mesmo tempo, no canal do YouTube, Terapia Cognitiva Online, ou se você procurar no link, que seria youtube.com/falcoricivídeos, eu faço uma postagem escrita, então se inscreva no canal, para você poder estar recebendo. Eu faço uma postagem escrita, datada ali com a data daquela quarta-feira, e aí você comenta nessa postagem, aí eu colho também as dúvidas para responder aqui. Importante falar que talvez esse vídeo possa ser dividido aí em 2 ou 3 partes, e aí vai estar aparecendo aqui agora se ele não foi dividido, ou se é a parte 1, se é a parte 2, ou se é a parte 3, tá? Para você poder aí olhar os próximos vídeos com outras perguntas. Todas as dúvidas que eu estou respondendo aqui você pode encontrar na descrição. Então na descrição desse vídeo tem todas as dúvidas que eu estou respondendo, e aí eu tenho também um timestamp na frente de cada um para você, se você quiser pular para aquela pergunta específica que você não quiser assistir o vídeo inteiro, tá certo? Eu acho que é basicamente isso. Se inscreva no canal, e também na segunda-feira, lembrando que na segunda-feira esse conteúdo aqui vai ao ar no nosso podcast, nas melhores plataformas de podcast que você pode encontrar, Psicólogo Diego Falco, e aí para você poder escutar no carro, fazer o download do jeito que você preferir, certo? Então, sem mais delongas, vamos à primeira pergunta. Como tratar a ansiedade devido à pandemia? Olha, a ansiedade de uma maneira geral, a gente vai tratar enfrentando os nossos medos e tudo mais. Então, o medo que a pessoa tem gera uma ansiedade, porque a ansiedade é gerada quando a gente exagera um perigo, ou a consequência daquele perigo, e diminui a nossa capacidade de lidar com aquele perigo, com aquela consequência e tudo mais. Então, de uma maneira geral, é enfrentando os nossos medos, porque daí enfrentando você vê que não é tão terrível assim, e também que você é mais capaz do que você imagina. Na questão da pandemia, isso é um pouco mais complicado, porque é uma situação que nós nunca vivemos antes. Na ansiedade, como eu falei, a gente, nessa questão do enfrentamento, a gente sabe que uma pessoa não vai morrer tendo um ataque de pânico. A gente sabe que uma pessoa não vai morrer, não vai acontecer uma coisa tão catastrófica dela ir fazer uma apresentação na faculdade. A gente sabe disso, a gente tem inúmeras evidências de tudo isso. Agora, na questão da pandemia, é um pouco mais complicado, porque como é uma coisa que a gente nunca viveu antes, a gente não tem tanta evidência que as coisas, digamos, dependendo do comportamento da pessoa, aquilo vai dar certo. A única coisa que a gente tem que fazer, porque foge muito do nosso controle, essas situações, então fica difícil a gente fica muito instável nessas questões, e isso traz toda essa ansiedade, esse desconforto. O que a gente tem que aprender é aceitar as coisas que nós não temos controle e controlar as coisas que a gente tem controle para diminuir essa ansiedade. Então buscar ter uma estrutura, isso eu falo desde o começo da pandemia, buscar ter uma estrutura na sua vida, tá? Não deixar de ter as suas responsabilidades. Se você está em casa, não deixar de acordar no horário, acordar cedo, dormir cedo, todas essas questões, ter uma responsabilidade, ter uma lista de tarefas para você fazer na sua casa, todas essas questões para você ter uma estrutura, porque essa pandemia trouxe uma desestruturação, chacoalhou muito, abalou muito, trouxe um caos na nossa vida. Então a gente precisa buscar essa estrutura. Então uma maneira de lidar com isso é justamente essa questão, de você buscar uma estrutura na sua vida. Ao mesmo tempo que você faz isso, tentar controlar também a questão de lavar as mãos, o uso da máscara, do álcool gel, distanciamento, todas essas coisas para diminuir um pouco aí a possibilidade de você contrair alguma coisa e tudo mais, E é a única coisa que você pode controlar. Ao mesmo tempo, e além disso, trabalhar um pouco da aceitação das coisas que nós não temos controle. Como fazer isso? Às vezes através de uma meditação, de mindfulness, reflexões, leitura de filosofia, tá? Todas essas questões podem ajudar. E na pior das hipóteses, buscar uma ajuda profissional, certo? Espero ter respondido a sua dúvida. Próxima pergunta. Paciente chorar na sessão e pedir um abraço, dar ou não? Isso é uma coisa que vai muito de você, tá? Vai depender muito do caso
específico, tá? Se é um paciente, uma pessoa tá chorando ali, ele que nem está falando, ele pediu um abraço e tudo mais. Depende do caso. Se é um paciente que você sabe que é mais manipulador, que ele tá usando, né, isso como uma maneira de te manipular e tudo mais, não, você não deve justamente dar o abraço, porque você vai estar mantendo aquele comportamento dele manipulador. Agora, se é um paciente que realmente está extremamente sensível com uma situação específica e tal, não tem problema nenhum, tá? Principalmente se a gente está falando de um paciente que às vezes tem a crença dele se encaixa no esquema de desamor, tá? Dele não ser amado, dele não ser gostado pelas pessoas. E você demonstrar esse afeto, né, dessa maneira, pode ajudar ele a perceber que as pessoas se importam com ele, que as pessoas querem cuidar dele. Porque se você se recusa também, nesse momento, você pode estar fortalecendo justamente essa crença de desamor do paciente, tá? Então vai depender de caso. Se é um comportamento de manipulação, não. Se é um comportamento realmente de uma pessoa que está sentindo aquela necessidade e tal, sim, tá? Não tem problema nenhum isso. Tem os seus limites, mas nesse caso que você está falando, não teria problema. Próxima pergunta. Pessoas com TOC podem desenvolver outras patologias como ansiedade e depressão? Sim, tá? Todos os transtornos, eu acho que a maioria dos transtornos podem desenvolver ansiedade ou depressão junto, tá? Então uma pessoa com TOC pode sim ter depressão, no sentido que ela pensa sobre o seu TOC, né? Eu nunca vou sair disso, as pessoas me rejeitam por conta disso, eu sou um fracasso por conta disso. Então, dependendo dos pensamentos que ela tem sobre o TOC, pode sim desenvolver um transtorno depressivo. Mesma coisa um transtorno de ansiedade, como uma ansiedade generalizada, tá? E tudo mais. Então a pessoa pode sim desenvolver ansiedade e depressão se ela tiver o TOC, tá? Próxima pergunta. Qual técnica fora o questionamento socrático para o autoconhecimento? Olha, não existe, né, uma técnica além do questionamento socrático para você fazer o autoconhecimento, porque você vai fazer as coisas do seu dia a dia, na sua vida, aí você vai se questionar, justamente através do questionamento socrático, o porquê você fez isso, porquê aquilo é importante para você, porquê que você não fez tal coisa. Então, assim, não tem como você ter o autoconhecimento sem um questionamento socrático. Independente do que você fizer, você precisa questionar para poder chegar à resposta, né? Não tem como você ter uma resposta sem um questionamento, tá? Então a resposta precisa vir através de uma pergunta, e a pergunta é feita através do questionamento, tá? Então não existe, assim, não tem como você chegar ao autoconhecimento ou conhecimento de qualquer coisa sem o questionamento. Por isso que o questionamento socrático é tão essencial na terapia cognitivo-comportamental, e muitas pessoas nem conhecem, nem consideram como se fosse uma técnica. Muitos consideram porque tipo, é tão intrínseco dentro de tudo. Qualquer outra técnica, qualquer outra coisa que você fizer com o paciente, você vai fazer um questionamento socrático, faz parte. Você precisa tirar a resposta do paciente, e como você faz isso é justamente através do questionamento, tá? Então não tem como, tá? Pelo menos pensando aqui assim rapidamente, vendo a sua pergunta, eu não consigo pensar em nada que vá além disso, porque como que você vai chegar à resposta de quem você é, de como você funciona e tudo mais, sem fazer um questionamento, tá? Então você precisa realmente parar, pensar, fazer reflexões e questionar essas coisas, tá? Então são as perguntas que movem o mundo, né? Não tem aquela fala. Então se você tá vendo esse vídeo e sabe de alguma outra coisa para você chegar no autoconhecimento que não envolve nenhuma parte dessa coisa, o questionamento, comenta aí embaixo. Próxima pergunta. O RPD se aplica em qualquer situação? Dicas de como usá-lo. Olha, o RPD se aplica sim, em qualquer situação que o paciente se encontra. Que ele está mal, né? Que ele se sente mal de alguma maneira, seja ele está triste, está ansioso, está com raiva, ele pode colocar em prática ali o RPD, que é de ele registrar isso, né? Então eu estou, por exemplo, está triste, estou triste. Tá, o que eu estava fazendo, o que está acontecendo, ou o que eu estava fazendo, ou o que aconteceu, ou o que está acontecendo agora aqui comigo. Eu estou na casa do meu namorado, e ele falou tal coisa pra mim, tá? Situação.
Aí o pensamento que liga essas duas coisas, tá? Então ele falou tal coisa pra você, você ficou triste, o que você pensou sobre isso que ele falou que tirou essa tristeza? Então o RPD pode gerar, você pode usar em qualquer realmente situação para justamente aprender a identificar os pensamentos disfuncionais que você costuma ter, que geram seus comportamentos disfuncionais e suas emoções também que causam um grande sofrimento para você, tá? Então qualquer situação você pode utilizar. Próxima pergunta. Teria como explicar mais detalhadamente sobre a flecha descendente? Olha, a flecha descendente nada mais é do que você ficar questionando o pensamento até você chegar numa crença, até você não ter mais para onde ir, né, para onde sair, digamos assim. Tá, então é questionar o que esse pensamento diz sobre você, o que esse pensamento significa, né? Se esse pensamento fosse verdade, o que aconteceria? Se esse pensamento fosse verdade, o que ele diria sobre você? Então é ir questionando o pensamento até você chegar numa coisa. Então, por exemplo, uma pessoa pensa assim, eu tô muito mal, tá ansiosa, né? Tá mal assim, pensando, eu vou mal na prova, por exemplo, tá? Eu vou mal na prova. Tá, por quê? O que isso diz sobre você? Diz que eu não estudei direito, né? Tá, e se você não estudou direito, o que isso diz? Diz que eu sou uma pessoa irresponsável. Tá. Então assim, você vê, já chegou talvez numa crença de sou irresponsável, tá? Possivelmente. Ou nesse mesmo pensamento, né, da prova, vou mal na prova, tá? Se isso acontecer, o que isso pode, qual a consequência disso, né? Se realmente for mal na prova. Se eu for mal na prova, é capaz que eu fique de recuperação. Tá, e se você ficar de recuperação, o que pode acontecer? Nossa, meu pai vai ficar muito bravo e muito provável que eu repita de ano. Entendeu? E aí você vai vendo também a catástrofe que a pessoa começa a colocar, tá? Porque o principal não é, por exemplo, que o que causa mal-estar nele não é, vou mal na prova, não é isso, é a consequência disso. E para você saber isso é através da flecha descendente, de ir questionando, porque o que causa realmente o mal-estar nele, essa ansiedade e tal, é o medo de reprovar de ano, tá? De repetir, do pai brigar e tudo mais. Mesma coisa que o principal não é ir mal na prova, o principal é ele se sentir irresponsável, isso aparecer, ficar à tona, digamos assim, na cabeça dele. E é isso que causa mal-estar nele também. Espero ter explicado. Qualquer coisa você manda de novo, de uma outra maneira. Próxima pergunta. É comum na psicologia já estar se formando e se sentir que não está pronto e não saber o que deveria? Sim, completamente normal, tá? Eu passei por isso também, tá? É uma coisa, principalmente, que eu, na minha formação, eu fiz na parte clínica psicanálise, né, de Lacan, ainda psicanálise lacaniana. Então, eu me sentia, sabe, perdidíssimo, assim. E era uma coisa que, poxa, dificultou muito, sabe? Então, essa insegurança é completamente normal. Na realidade, é normal em todas as funções, tá? Em todas as profissões isso acontece. Tá? Na medicina, na veterinária, engenharia, qualquer profissão, isso pode acontecer. Mas na psicologia sim, também pode acontecer, como eu disse, aconteceu comigo. Foi aí que eu precisei fazer, né? Senti a necessidade de fazer um curso introdutório de terapia cognitivo comportamental, porque eu vi que a faculdade não dá a base necessária, isso para qualquer linha, eu acho, tá? E tirando a psicanálise, que parece que fala só disso durante a faculdade. Daí eu fiz um curso introdutório, isso me ajudou muito, e aí depois eu fui fazer minha especialização e tudo mais, tá? Me deu mais confiança, digamos assim, quando eu fiz esse curso, o introdutório, né? Então é muito, sim, é completamente normal. Se é uma coisa que você está passando, entenda que é normal, faz parte, você só vai ganhar essa confiança começando, tá? Não fique esperando vir uma confiança para você começar a atender, não faça isso, tá? Comece, vá estudando, faça alguns cursos, leia livros, né, tudo isso, mas comece e aí com o tempo você vai ganhando mais confiança. Próxima pergunta. Como ter inteligência emocional? Olha, inteligência emocional, né, é um modo de falar aí para pessoas que têm uma habilidade maior de regulação emocional. O que seria isso? Uma pessoa que sente as emoções, né, muito fortes e não reage de maneira muito exagerada com isso. Então ela não é explosiva, ela não é impulsiva, né? Ela não é compulsiva, não tem tanto essas coisas. Como
ter essa experiência é primeiro notar o porquê que você não tem, então qual o pensamento que você tem e qual o comportamento que você tem que mantém você nesse problema, né, de ser impulsivo, de não conseguir controlar suas emoções, a interpretação que você tem sobre suas emoções também, se você considera, por exemplo, a ansiedade ou a raiva uma coisa terrível, aí quando você sente, não, eu preciso me livrar disso, isso também é uma coisa ruim, né? Porque vai fazer você ter comportamentos negativos. Então, a sua interpretação é lidar melhor, ter uma interpretação melhor do que significa ter ansiedade, o problema real de ter ansiedade, de ter raiva, enfim, todas as emoções consideradas aí negativas, entender como seu comportamento mantém esse problema, piora seus relacionamentos e tudo mais, e desenvolver novos comportamentos através de técnicas aí de habilidades sociais e tudo mais, tá? Então isso seria um trabalho para mexer aí com a parte da inteligência emocional. Próxima pergunta: como a TCC trabalha com o transtorno opositivo desafiador? Olha, independente do transtorno que a gente vai trabalhar muito focando, tá, no pensamento que o sujeito tem, que leva ele a ter um comportamento disfuncional. Que seria um comportamento disfuncional? Um comportamento que atrapalha a sociedade, que atrapalha na família, que causa prejuízo para o indivíduo, tem um prejuízo na escola, um prejuízo profissional, enfim, prejuízos que ele tem através daquele comportamento. Então é preciso identificar qual pensamento que meio que estimula ele ter aquele comportamento, tá? Trabalhar em cima desse pensamento para ver que talvez o pensamento é exagerado, talvez não está tão correto assim e tudo mais. E também em cima do comportamento, mostrando que esse comportamento mantém o problema e causa prejuízos na vida dele. E aí a gente vai tentar trabalhar um novo comportamento, uma nova maneira de lidar com aquele pensamento inicial também, para que ele veja que tenha resultados mais positivos e tudo mais. Então, independente do transtorno, a gente vai trabalhar dessa maneira. Com o transtorno positivo desafiador, é justamente dessa maneira também. Trabalhar em cima dos pensamentos que levam aos comportamentos aí disfuncionais e em cima dos comportamentos, tentando parar de usar esses comportamentos e ter novos comportamentos que vão trazer respostas mais positivas. Próxima pergunta: por que temos a tendência de catastrofizar nossos pensamentos? Nós realmente somos seres assim que a gente sempre se acha mais incapaz do que nós realmente somos. Nós sempre achamos também que os outros são melhores do que nós, tá? Isso é uma coisa quase que da natureza humana, tá? A gente poderia dizer que é quase isso da natureza humana. A gente tem realmente essa coisa porque todo mundo é inseguro. Isso é uma coisa que eu falo repetidas vezes, tá? Todo mundo é inseguro em alguma coisa. É impossível você encontrar alguém que não é inseguro em alguma coisa. Se alguém fala assim, não, eu não ligo para o que os outros pensam, essa pessoa ou está mentindo, tá? Ou ela é a pessoa que mais se importa com o que os outros pensam, ou ela aprendeu a lidar com o incômodo, tá? Do que com os outros pensam e tudo mais, tá? Então às vezes ela aprendeu a lidar com isso, não quer dizer que anteriormente ela não ligava e tudo mais, tá? Então, nós somos pessoas muito inseguras. Então, as coisas que nos causam, digamos, que é estranha, né? Coisas estranhas, que nós não temos uma segurança que aquilo vai dar certo, e querendo ou não, a vida é assim, nada é 100% e nada é 0% de certeza que vai acontecer. Tá? Então, a vida, querendo ou não, as coisas sempre ficam nesse meio aí, no 0 a 100. E aí, quando a gente não tem essa certeza e nós já somos inseguros, a gente acaba catastrofizando, talvez uma maneira de tentar evitar a situação, né? Porque daí exagera aquele perigo. Ai meu Deus, mas é muito grande, então é melhor não fazer, melhor não ir e tudo mais, tá? Então é uma coisa da tendência humana mesmo, mas tem muito a ver com a nossa insegurança, tá? Como nós somos muito inseguros, uma coisa que é desconhecida, que nós não conhecemos, é muito fácil aquilo se transformar numa coisa muito maior do que realmente é. Próxima pergunta: a TCC é usada somente para quem é formado em psicologia? Vejo muitos coaches usando. Olha, ela é utilizada por outras pessoas que não são formadas em psicologia, principalmente psiquiatras podem utilizar sem problema, podem fazer especialização em TCC. Eu sei que para fazer especialização em terapia cognitivo-comportamental é necessário ser ou psicólogo, né, formado em psicologia, ou tá no finalzinho da faculdade, assim, dependendo, né, ou ser médico, tá? Médico, normalmente psiquiatras acabam fazendo. Então, para fazer a especialização, para você ter o título, né, de especialista, como eu sou psicólogo especialista em terapia cognitivo-comportamental.
Então, para você ter o título de especialista, é necessário ser psicólogo ou psiquiatra, tá? Ou médico de uma maneira em geral. Mas para aplicar a TCC, eu imagino que não tenha nenhuma restrição, tá? Porque é uma teoria, então não tem uma regulamentação, não existe isso, uma regulamentação pela teoria em si, tá? Então eu imagino que não tenha problema as pessoas aplicarem. Assim, a pessoa não pode fazer a formação, não pode fazer a especialização e não pode se dizer especialista naquilo, mas aplicar, utilizar pode, tá? Eu imagino, posso estar muito viajado, mas eu imagino que sim, tanto é porque é o que acontece. Então, e não tem, infelizmente, não tem o que a gente fazer a respeito disso, tá? Próxima pergunta. Como lidar com a questão da mentira em um adolescente? Olha, é trabalhar muito por que, né, aquele adolescente mente, né? Por que aquele adolescente mente? O que ele tira daquilo? Qual o benefício daquilo? Por que ele acha importante essa questão, para você entender o funcionamento dele? Depois, trabalhar bem uma psicoeducação do porquê isso é ruim, tá? Do porquê isso é ruim agora, das consequências disso agora, se ele está disposto a lidar com as consequências disso. E também tentar fazer uma psicoeducação. É difícil fazer isso com o adolescente, porque eles nunca vão escutar o adulto, né? Mas de fazer uma psicoeducação das consequências disso no futuro dele. Porque se ele acostuma a lidar com mentiras agora, por exemplo, a probabilidade dele fazer isso no futuro é grande. Isso vai causar mais problemas ainda na vida dele. Então, consequências assim do futuro também são importantes de você trabalhar, fazer uma psicoeducação sobre isso. Então, é basicamente entender o porquê que ele faz isso, mostrar que talvez o motivo que ele faz isso, a vantagem dele fazer isso, talvez seja exagerada, talvez existe outra maneira dele fazer sem ser mentindo para atingir aquela vantagem, tá? Às vezes ele consegue aquilo que ele acha que ele consegue com a mentira de outra maneira, sem necessariamente mentir e sem passar pelas desvantagens daquela mentira. E aí trabalhar em cima disso, tá? Isso pode ajudar. Então saber as vantagens que ele vê em mentir é muito importante, porque provavelmente ele vê vantagens, senão ele não teria o comportamento. Então ver as vantagens que ele tem, que ele enxerga, né, na mentira, e trabalhar em cima dessas vantagens pode ser bacana. Próxima pergunta. Como funciona o mecanismo da raiva, estímulo-resposta, e como mudar isso? Olha, a raiva normalmente ela funciona, a gente acaba sentindo a raiva quando nós temos regras de como o mundo funciona, ou como o mundo tem que funcionar, ou como as pessoas devem agir e tudo mais, e essas regras são quebradas. Então traz muito um sentimento de injustiça, do que é certo, do que é errado, as coisas têm que ser assim, normalmente pensamentos imperativos, né? As coisas têm que ser assim, as coisas não podem ser de tal maneira, deveria ser assim. E aí quando essas coisas não acontecem dessa maneira, isso gera a sensação de raiva, tá? Então é isso, basicamente, o mecanismo da raiva. O estímulo é quando essas regras são quebradas de qualquer maneira. Então você acha que fulano tem que fazer tal coisa pra você, ou por um mundo, enfim. Aí fulano não faz, então esse é o estímulo, gera em você, quebrou uma regra sua, tá? Não é uma regra do mundo e tal, é uma regra sua, e aí você acaba tendo a emoção, né, de raiva, tá certo? Então é basicamente isso. Como mudar isso? É entender que as regras são suas, não é uma regra universal, e tentar trabalhar melhor com isso. Quando você pensar, não, as coisas têm que ser de tal maneira, é se questionar, será que elas têm que ser de tal maneira? Será que isso é uma coisa, um pensamento seu, não geral, que você está exagerando? Será que você não está sendo um pouco egoísta? Será que o outro realmente precisa fazer de tal maneira? Será que não existe uma resposta alternativa por ter feito aquilo? Será que é realmente uma injustiça, né, ele ter feito aquilo? Porque às vezes ele não estava com aquele pensamento que você acha que ele estava tendo. Então é através justamente de questionamentos. Ao mesmo tempo, normalmente o comportamento que uma pessoa tem depois de sentir raiva, ela acha que alivia ela, né? Ela se sente melhor depois de ter tido aquele comportamento. Então trabalhar com ela de evitar esse comportamento, porque mantém aquela coisa onde ela sente raiva, tem aquele comportamento para se sentir bem. Então ela precisa parar de ter o comportamento para parar com isso, tá? E lidar melhor com essa emoção de raiva, com um novo comportamento que não cause um mal-estar com os outros, que não cause um mal-estar, e faça ele lidar melhor com aquela raiva, tá? Se segurar melhor e cortar esse ciclo que ele acaba se mantendo, tá? Espero ter respondido. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado.
né? E aí vai estar aparecendo aqui agora se não foi dividido esse vídeo, ou se é a parte 1, se é a parte 2, se é a parte 3, se foi, né, de 3 e tal. Vai estar tipo 1 de 2, 1 de 3, coisa assim pra você saber quantos vídeos tem e também qual parte que é. E aí lembrando que são vídeos, perguntas diferentes, tá? Em cada parte, se for dividido. Então aí você pode conferir novas perguntas também. E aí lembrando, se você tiver interesse de eu responder a sua dúvida aqui, lembrando que você tem duas maneiras. Se inscreve no canal para você receber uma postagem escrita toda quarta-feira datada, vai estar com a data daquela quarta-feira. E aí você vai comentar nessa postagem e aí eu colho a pergunta e depois respondo aqui no sábado. É importante que faça isso na quarta-feira, tá? Aí eu colho e respondo no sábado. E também, ao mesmo tempo, no Instagram, tá? Terapia Cognitiva Online, eu faço uma postagem no Stories, tá? No Stories do Instagram, onde eu faço uma caixinha de perguntas e respostas, aí você me manda a sua pergunta pela essa caixinha, aí eu colho também e respondo nesse quadro também. Tá? Então é basicamente isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê um gostei, se inscreva no canal se não for inscrito, se não gostou, dê um não gostei, qualquer coisa, manda nos comentários, tá? E é isso. E se você achar que alguém pode usufruir disso também, compartilhe com essas pessoas. E é isso. Um bom final de semana para você, um bom estudo, bom trabalho, bom descanso, certo? E até a próxima semana. Até mais.